paulistas, sejam bem-vindos ao Bate Fácil canal. Para quem não me conhece, meu nome é Zé Maria, né? Estou voltando aqui depois de 5, 6 meses, eu sei que eu não faço vídeo, né? Porque eu estive viajando e fazendo outras coisas e, bom, deu um tempo de a gente fazer esses vídeos aí. Mas ultimamente eu comecei a acompanhar, né, os jogos do São Paulo, é claro que a gente nunca deixa de ver, né, torcer para o nosso tricolor e acompanhar a mídia, né, todo mundo comentando sobre o São Paulo, principalmente agora nessa última semana da desclassificação, né, em 15 dias da Copa do Brasil para o Atlético e da Libertadores para o Botafogo, né? Muita coisa foi dita, né? Muita coisa foi dita e, bom, o São Paulo não conseguiu entrar numa semifinal dessas Copas, né? E muita gente criticando, subiu o dia, diretoria, jogadores, né? Bom, nessa hora o São Paulo, todos que estão envolvidos com o futebol são criticados. Então eu, né, com essa coisa de ver tanta coisa que a gente de opinião, porque todo mundo dá uma opinião, e opinião é opinião, cada um tem a sua, né? Eu fiquei pensando, falei, pô, acho que está na hora de eu voltar a falar também, e não querendo defender o São Paulo, nem diretoria, nem desrebeldia, nem nada, mas a gente vê umas coisas erradas, né? E o futebol hoje, ele é muito dinâmico, né? E principalmente com as mídias sociais, né? Internet, né? YouTube, Instagram, tanta coisa, né? Tanta gente falando de futebol, né? Tem uns que têm alguma noção de futebol, de saber como que lidar com o futebol, e outros que só entram para ter likes e visualizações e comentam qualquer coisa, né? É claro que todo São Paulino ficou chateado com o desempenho do São Paulo nessas Copas, né? Principalmente na Libertadores, que a Libertadores para o São Paulo é uma coisa muito forte, né? E a gente viu e vê, né, as pessoas, né, como o São Paulo não tem força nenhuma nos bastidores, né? O São Paulo é um time, um clube que, para ser representado, eu acho que ele tinha que ser muito mais forte nos bastidores, né? Pelos fatos que aconteceram com o São Paulo, em relação ao Campeonato Brasileiro em arbitragem, principalmente contra o Fluminense, né? Que eu acho que não vai acontecer nada, né? Eles nem querem, e eu acho que o presidente do São Paulo também vai ser conivente com isso, porque você não pode partir, os clubes não podem partir para a justiça comum, você pode apelar para a justiça do esporte, né? Justiça do futebol no caso, né? Então o São Paulo, nesse quesito, eu acho que o São Paulo peca demais. A diretoria do São Paulo tinha que ser muito mais ativa em relação à CBF, em relação à Conmebol. Então eu acho que o presidente do São Paulo deveria, né, ter um pessoal com mais força, né, para trabalhar dentro desses bastidores aí, né? Haja visto agora, esse último jogo, São Paulo e Corinthians, a mídia toda corintiana, né, falando que o São Paulo ia perder o jogo, de alguns falando de 3-4-0, sem um mínimo respeito, né, pelo São Paulo, pelos jogadores do São Paulo. Mas o São Paulo perdeu, tá todo mundo quebrado, tá todo mundo no chão, né? Eu acho que todo mundo ficou triste, mas até você falar que o São Paulo é um time de lixo, que o São Paulo é um time ruim, né, que o São Paulo não presta, aí é complicado, né? É claro, o São Paulo não tem uns baita jogadores que tem o Flamengo, que tem o Palmeiras, né, que tem o Botafogo, né? O Botafogo, para ter uma ideia, ele pratica o melhor futebol do Brasil, né? Mas é um time que tem defeitos. Com tudo que tem o Botafogo tem defeitos, e graves até, né, eu acho. Porque se pegar um time muito mais certo, foi o caso do São Paulo. O São Paulo tomou um vareio lá no Rio de Janeiro. Verdade, o São Paulo merecia perder 3-4 no primeiro tempo. Ele não tomou, os caras não fizeram. O São Paulo teve a chance de matar o jogo e não matou. Trouxe o 0-0 para o Morumbi, né? Trouxe o 0-0 para o Morumbi,
saiu perdendo porque não se impôs. Isso é uma coisa, realmente, isso é do time, isso é do treinador, né? Existem defeitos, como existe o Botafogo, né? O São Paulo acabou perdendo 3 pênaltis e um gol praticamente feito e um gol feito. Então, quer dizer, de todos esses times que enfrentaram o Botafogo, o São Paulo não perdeu lá e não perdeu aqui, né? O Palmeiras, com tudo que tem, não classificou na Copa do Brasil, não classificou na Libertadores e está aí disputando o Campeonato Brasileiro. É claro que, em relação a títulos, o Palmeiras, ele, nesse período, ele está melhor que o São Paulo. E o São Paulo está numa fase de reestruturação, né? Então, muita gente vai criticar. Tem jogadores que não foram bem, no caso do Lucas, do Caleri, do Luciano, erros como foi a entrada do William Gomes para jogar contra o Botafogo naquela final, um garoto de 18 anos, eu acho que ele errou muito aí, mas foi pedido da torcida também que colocasse o garoto, né? Então ele acabou fazendo o que a torcida pediu, né? Deve ter treinado assim. Só que o garoto não mexeu nem na bola, deu até dó dele, né? E ele procurou, na hora, aí, faltando 10 minutos para acabar o jogo, 15, não lembro bem, tirou o garoto e o São Paulo começou a equilibrar as ações contra o Botafogo. Mas não é só isso que o São Paulo luta. O São Paulo luta contra o São Paulo luta contra, no Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, no caso foi semana passada, contra o Botafogo, contra o Atlético Mineiro, e luta também, joga contra a mídia esportiva brasileira. A mídia esportiva brasileira, principalmente a paulista, não gosta do São Paulo. Tem alguns que têm um respeito pela camisa, pelo que o São Paulo já fez, mas a maioria é corintiana e não gosta do São Paulo. Tem raiva do São Paulo quando o São Paulo está bem. E no último domingo foi isso que aconteceu, né? O São Paulo foi lá para lá como um time de segunda divisão que ia pegar um time que deve para todo mundo, arruma dinheiro, contrata jogadores sem nenhum tipo de estudo, né? Nenhum tipo de nada, né? Um time que está aí caindo pelas tabelas, porque ganhou um jogo do Fortaleza, ganhou um jogo do Atlético Goianiense, que aí no meio disso aí foi o Fortaleza, que realmente um time sem graça nenhuma, né? Por isso que não chega a lugar nenhum, vai continuar sendo um Fortaleza de time de meio de tabela, de terceiro e quarto lugar, quando tiver que renovar esses jogadores que tiverem aí. Então, assim, o Corinthians fez um jogo contra o São Paulo que não ameaçou o São Paulo lá, nem um pouco, não ameaçou. O São Paulo perdeu gols quando estava 11 contra 11, e é claro, o nervosismo, né, aquela coisa que o corintiano não tem ainda, principalmente o Sofá, de fazer o que ele fez, ajudou o São Paulo, aí aquele cabeça de bagre, também daquele André, também ajudou o São Paulo, e o São Paulo não tem nada a ver com isso, meteu 3, podia meter 5. Tem muitos que falaram, pô, Zé Maria, mas tinha que meter 6, 7. Meu, clássico se ganha. Clássico se ganha. Entenderam? Clássico se ganha. Clássico não dá para ficar brincando. 1-0, 2-0, 3-2, 4-1, não interessa. O que interessa é que o São Paulo ganhou o jogo, se reabilitou, calou a boca de muitos, né? Mas o Corinthians chegou com 8 e jogou nada. Eu nunca vi time com 8 jogadores virar uma partida. Nunca vi, né? Tirando aquele jogo contra o Palmeiras e Corinthians também, lá que os caras empataram na Bacia das Almas. Mas eu nunca vi o time de futebol jogando com 8 virar uma partida, né? Tentaram lá, o treinador deles quis jogar para frente com o São Paulo. O São Paulo tocou a bola, o São Paulo não quis meter mais 5, 6 nos caras porque tirou o pé. Então o São Paulo luta contra a mídia também, os caras apostando no meio da semana quanto que ia ser o jogo, né? No YouTube tem um pessoal do Sormani, Quesada, esses caras lá todos juntos, né? Não, o São Paulo não está quebrado, o São Paulo vai tomar de 4, o São Paulo vai tomar de 5. Os caras fazem isso aí, não sei se é para criar polêmica, ou os caras não entendem nada de futebol mesmo, com tanto tempo no futebol. O São Paulo, independente de qualquer coisa, é um time pronto. O São Paulo tem um esquema de jogo, o São Paulo tem jogadores de qualidade, são jogadores de seleções, né? Então, como você não pode respeitar um time desse? Podia estar psicologicamente abalado,
Tava, mas era um jogo também para os jogadores do São Paulo para se reerguer. E foi isso que aconteceu, né? Então assim, o São Paulo tem o que agora? Campeonato Brasileiro, pegar firme no Campeonato Brasileiro. Você vai ser campeão, não sei, vai jogando. Tem que ir jogando, jogo a jogo. 3 aqui, 3 aqui, quando você vai ver se está numa posição boa. Até para lutar pelo título, por que não? Faltam 30 pontos para ser disputado, né? Então, eu acho que o São Paulino, né, a torcida do São Paulo ficou chateada, eu fiquei chateado, a minha família ficou chateada com a situação do São Paulo na Libertadores, mas a gente sabe muito bem que o São Paulo é um time em reestruturação, em tudo, na parte financeira, né, na parte futebolística. E vou dizer outra para vocês, esse time que está jogando aí, ele é formado pelo Rogério Ceni há 2 anos atrás. Rogério Ceni, né? O Zubeldia chegou no São Paulo, fez um trabalho de 5 meses. 5 meses. Existem erros no trabalho dele? Existe, como houve erros também de jogadores, né? Que concluíram errado num pênalti, né? Não fizeram gol. Então, existem erros. Agora, o trabalho ele tem que ser seguido, ele tem que ir para frente, dar moral para o Zubeldia, que é um técnico bom, que torce, que vibra, que entra em campo com os jogadores. Então a torcida do São Paulo tem que ver isso também. Diretoria errou? Errou. Se o Júlio Casares é o melhor presidente que o São Paulo teve, não é o melhor, mas também não é o pior. Como muitos falam aí, que muitos querem aparecer, né, em relação ao presidente do São Paulo, a diretoria do São Paulo. O São Paulo é um time sem dinheiro. O São Paulo é um time sem dinheiro que está ali, aqui, tentando se equilibrar. Precisa pensar em melhorar. Precisa ter ideias para melhorar a parte financeira do São Paulo. Agora, levar o São Paulo lá para baixo, porque desclassificou, isso faz parte do futebol. O São Paulo desclassificou em cima, sem perder para o melhor time do Brasil. E só não ganhou porque houve falhas técnicas de jogadores. Tá certo? Então eu acho que o São Paulino está chateado, eu também estou, mas a gente tem que dar tempo ao tempo, deixa esses jogadores trabalharem agora, até o final do ano, e o trabalho ser avaliado. Tenho certeza que quando passar a régua lá e fechar a conta, tenho certeza que a coisa vai ser boa para o São Paulo, para o ano que vem. E é assim que é. O ano passado a gente não ganhava nada, ganhou a Copa do Brasil, o São Paulo achou que é o melhor time do mundo. A gente sabia disso que não é, né? Então, muitos querem aparecer, muitos vêm falar, vêm xingar, vêm trazer a sua tristeza para dentro, para fora e passar para a torcida São Paulina. Eu acho errado. Então, assim, como São Paulino, eu fiquei muito chateado, muito. Mas já passei coisa pior, muito pior, né? Eu vi o São Paulo perder uma Libertadores, que o Palinha perdendo o pênalti no Morumbi. Se alguém lembra disso ou não, para ser tricampeão da Libertadores, né? Isso deixou a gente chateado. O São Paulo é um time de força, que tem uma torcida maravilhosa, que vai no estádio, lota, faz uma festa maravilhosa, e vai continuar sendo assim. O São Paulo sempre vai trazer alegrias para a nossa torcida. Agora, um ponto fica que o São Paulo é um time que a imprensa não gosta. O São Paulo é um time que a imprensa tem ódio de ver o São Paulo bem. O Corinthians é um time que ninguém fala nada, é como nesse país, ninguém fala nada, coisa está errada, mas cala a boca para não falar, né? Porque não paga ninguém, deve para todo mundo, e está aí trazendo jogador para ganhar 4, 5 milhões por mês. Onde que já se viu isso? Um time quebrado, um time que deve mais de 2 bilhões de reais. Como que pode? E a imprensa corintiana passa pano porque é isso daí, né? Então, quer dizer, o Palmeiras é o melhor time paulista e foi campeão ontem do Sub-20, né? Sem clubismo aqui, eu sou clubista, mas nesse momento a gente tem que ver o que os caras têm que falar, né? O Palmeiras não foi campeão nem da Libertadores, nem da Copa do Brasil e está lutando aí para ser campeão do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, ninguém fala nada. Ninguém falou nada, olha, o Palmeiras tem isso, tem aquilo, né? Ninguém falou nada. Agora do São Paulo, tudo bem, pode falar, né? Pode falar, porque é isso que a diretoria do São Paulo tinha que trabalhar mais, essa parte de marketing com a imprensa. Eu não sei se a imprensa recebe um din-din, alguns devem receber, né? Fora aqueles com o microfone na mão que são torcedores. Esses são os piores de todos, né?
que pega o microfone. Eu acho que seria legal se todos os cronistas esportivos falassem: eu torço para tal time. E a gente vai saber se tem confiança na opinião dele ou não. Na maioria eu não tenho. E fica influenciando para baixo o time do São Paulo. Tenho certeza, o São Paulo vai se acertar, o São Paulo tem que estar sempre lá lutando na parte de cima da tabela, chegando numa semifinal, chegando numa quartas de final, sempre está chegando, sempre está participando. Ganhar é uma outra coisa, porque só um ganha. Tá certo, torcida? Então eu estou voltando hoje aqui para a gente continuar. Eu vou fazer mais vídeos, mas quando for vídeos relevantes. Eu não vou aqui ficar inventando mentira para vocês, porque eu não gosto, né? Vocês sabem disso, né? O São Paulo tem vias aí de entrar num programa aí que eles estão fazendo para ser voltado terça-feira aí para entrar 250 milhões, aquelas coisas. Tomara que dê certo, né? O Bobadilha aí, infelizmente, tem negócio. O São Paulo precisa vender, tem que vender, né? O Bobadilha, se tiver um dinheiro para vender ele, que venda bem, né? Cuide bem do William Gomes, né? Cuide bem da comissão técnica do São Paulo. No final do ano, fecha a conta e passa a régua e vê como que tá. Né? Não deu certo aos Zubeldia, obrigado, e vai atrás do treinador, que eu não faria isso. Tá certo, Cid? Que vocês tenham um bom final de terça-feira, que o calor tá sufocante, e a gente sempre tá aqui, ó. Vamos